Estamos a partir de agora falando da 15ª Conescap, aqui em Gramado, aqui no Serra Parque, falando desse setor de serviço. Maior evento da área de serviço do país hoje, organizado pela FENACON, SESCOM Rio Grande do Sul e SESCOM Serra Gaúcha. A partir de agora conversando com o Dacir Conte, diretor executivo do CIMEX, presente. E aqui, o Dacir, nós conversando aí com o próprio Tiago Dalcorno aí do SESCOM Serra Gaúcha, o Valdir Pietrobon aqui da FENACON e o próprio Jaime aí do SESCOM RS, 65% do PIB é área de serviço no Brasil já. É um dado que a gente às vezes não se dá conta e mostra mais uma vez, principalmente porque a grande maioria das nossas empresas são pequenas, o escritório de contábil, os consultores, enfim, nessa área tem uma importância fundamental no relacionamento com o mercado, né, Brasil? Em primeiro lugar, cumprimentar o Tiago, porque fazer um evento desses, reunir mais de 2.000 pessoas, realmente leva tempo e anos de planejamento. E requer muito trabalho. E ele está de parabéns com toda a sua diretoria, porque realmente ele conseguiu reunir, digamos assim, toda essa pleia de profissionais, trazer conferencistas de renome, como o caso do James Hunter, que acabamos de assistir à palestra, o autor do Monge e o Executivo, né, um livro consagrado aqui no Brasil. De qualquer forma, realmente, quando você colocava a situação da prestação de serviço, nós temos que entender que se nós retroagirmos um pouco, inclusive pegarmos o exemplo lá de Caxias, a indústria, que é o nosso caso, o caso do CIMEX, a indústria metalmecânica, ou toda a atividade industrial, todo tipo de atividade de indústria, há uns 15 ou 20 anos atrás, eles tinham proporcionalmente muito mais trabalhadores do que hoje. Então hoje se faz com as mesmas pessoas 2 ou 3 vezes mais na indústria. No comércio é um pouco diferente, mas o que eu quero dizer com isso é uma reflexão de que nós temos que realmente pensar um pouquinho, até em termos de flexibilização de legislação, em termos de oportunidade, digamos assim, mais otimista para você se entusiasmar e empregar pessoas e tal. Mas eu quero dizer que a indústria não será, sem dúvida, a grande empregadora no futuro. Nós já tivemos, como dissemos, proporcionalmente mais trabalhadores na indústria há alguns anos atrás do que hoje. O grande setor, à medida que a população vai tendo poder aquisitivo e vai podendo adquirir, digamos assim, serviços, consumir serviços, será realmente a atividade de serviços, quer seja na saúde, quer seja no lazer e principalmente na prestação de serviços. Para isto é importante que não se ponha obstáculos, como aconteceu ainda essa semana lá no Congresso, a nível de terceirização, porque a prestação de serviço ela está muito ligada com terceirização. Eu acho que nós temos que aperfeiçoar, sem dúvida, o instrumento da terceirização, aprimorá-lo, mas fazer com que ele realmente venha a trazer um benefício para as empresas prestadoras de serviço, dentro da legislação, dentro do bom senso, dentro daquilo que nós todos esperamos e como o mundo caminha, principalmente o mundo desenvolvido, caminha para o caminho da terceirização, já há muito tempo, trilha esse caminho com sucesso. Não é porque nós deixarmos de copiar os bons exemplos. Então, acho que é importante. Sem dúvida, a área de serviço, principalmente esta área contábil, no qual, se nós olharmos de novo a questão do CIMEX com 2.800 empresas, certamente, não vou errar de muito, no mínimo 2.700 empresas estão na mão dessa gente. É verdade. Eles são realmente os administradores, é o financeiro da empresa, é o consultor da empresa, enfim. Nós temos aí apenas 104, 105 empresas que têm mais de 100 trabalhadores. E até estas empresas que têm mais de 100 trabalhadores, algumas estão com esses serviços contábeis, de consultoria, fiscal, tributária, enfim, societária, na mão dos contadores. Então, realmente, é uma atividade, digamos assim, que está em crescente desenvolvimento, é uma atividade que presta um serviço relevante à comunidade empresarial da nossa região e do resto do Brasil. E eu quero, de novo, deixar meus cumprimentos aqui ao nosso amigo e colega
né, pode-se dizer assim, lá da SIC, né, o Thiago Dalcorn, e a sua diretoria pelo belo evento que eles conseguiram realizar. A gente está falando em serviço, estamos falando em mercado empresarial aí direto. E uma coisa, o Dacier, aproveitando o momento, como é que está na prática a gente está tendo uma pressão, um confronto meio seguido entre o sindicato dos empregados e a reivindicação dentro das empresas, fazendo greve, parando. Isso tem atingido, eu vi um relatório que o Cimex passou, as últimas paralisações chegando a quase 30 milhões de prejuízo para as empresas. Hein? Infelizmente é uma situação que não está bem resolvida. Nós acabamos de fazer a nossa negociação coletiva, como todos os anos nós estamos fazendo. Ainda pendem algumas questões de resolução por alguns mal entendidos. Esperamos que nós superemos isso no dia de amanhã, no máximo segunda-feira, para ver essa página virada de uma vez por todas. Mas a atuação do sindicato profissional, sindicato dos trabalhadores, por parte de alguns membros da sua diretoria, na nossa visão, está deixando a desejar. Veja agora, ainda segunda-feira e ontem e hoje, duas empresas do nosso segmento, duas empresas importantes lá de Caxias, estavam lá com a sua produção, a sua atividade parada, basicamente por atuação do sindicato, em função da participação nos lucros ou resultado. Um instrumento consagrado, um dos melhores instrumentos que as empresas e o Brasil dispõem, e está sendo deturpado por parte de alguns sindicatos que não entendem, infelizmente, o alcance e o bem que esse instrumento, bem gerido, bem negociado, diga-se de passagem, traz para a sociedade como um todo. Ele traz resultados melhores para o Brasil, ele traz mais impostos, ele traz benefícios aos trabalhadores e também para a empresa, senão não haveria razão de existir esse instrumento. E agora está sendo deturpado pela ação de alguns elementos do sindicato que não entendem, que não compreendem uma vida, né, em comum entre trabalhador e empresa de uma forma um pouco mais pacificada. Então, instrumentos que já foram consolidados, contratos que estão sendo quebrados por parte do sindicato, ao longo da sua existência, o contrato não findou e o sindicato está reivindicando coisas que extrapolam aquilo que foi pactuado, aquilo que foi legalmente acordado. Então, com isso, o Cimex não pode concordar e certamente ele vai tomar algumas providências dentro daquilo que for cabível. Vamos falar mais sobre isso. É o Cimex representando aí praticamente 3 mil empresas do setor metal mecânico, metalúrgico, elétrico, sabendo da importância, inclusive, dessa área de serviço aqui, que a gente está vendo aqui na 15ª Conescap em Gramado, maior evento de serviço, mostrando que o mercado ele é complexo. Tem a indústria, tem o comércio, tem os serviços, tem que se unir, tem que defender a legalidade, o trabalho, a produção, que é bom para as empresas, para o governo e para o próprio trabalhador. Gente de qualidade faz um mercado empresarial e representativo mais qualificado.